Oi, tudo bem, meus amores? A tia Rosila novamente está aqui para dar continuidade às nossas atividades e nossas aulas, certo? Hoje a gente vai trabalhar com português. Hoje, 18 de maio, a gente vai ter aulas de português e uma pequena revisão também, certo? Antes de começar, nossas dicas. Primeiro, vá para um cantinho calmo. Não fique deitado no sofá, não. Assistam a aula com o material didático todo na frente de vocês, para a gente fazer logo as atividades e não ficar pendente de algumas atividades, certo? Segunda dica, lápis e borracha e o estojo sempre do lado de vocês, para vocês fazerem as atividades, tá? E o livro que a gente vai usar hoje, gramática, peguem também o caderno e o livro de português, certo? A gente vai fazer hoje a classificação das sílabas, certo? Na página 60 do livro de vocês de português. A tia vai dar uma explicação hoje, porque nós estamos aprendendo as sílabas no livro de caligrafia também, né? A gente já explicou, a tia explicou para vocês a letra L. Hoje a gente vai aprender também a letra M. Então a gente vai dar continuidade, trabalhando um pouco das sílabas e sabendo também o número e classificação das sílabas, né? Eu tenho aqui no quadro. Sílabas é um conjunto de sons formado de uma só vez. É pronunciado de uma só vez, mas cada sílaba tem seu som. Se eu falar lobo, falei dois sons em uma única palavra, mas tem duas sílabas. Se eu falar pé, eu falei só uma sílaba, mas ele também soa o sonzinho dele, né? Se eu falar palhaço, vocês escutaram 3 sílabas a tia falando, mas vamos contar com a tia. Se eu falar palhaço, palhaço, então quer dizer que eu abri a minha boquinha para falar as palavras, para falar a palavra 3 vezes, para falar as 3 sílabas que formam essa palavra, né? A gente tem aqui monossílaba. São palavras formadas por uma única sílaba. Tia, quando eu falo assim para vocês, lá, essa sílaba aqui, ela é uma só. Ela não tem acompanhante. Ela é só uma sílaba. Ela é uma palavra monossílaba, pois ela tem uma única sílaba. A palavra pé, ela também tem uma sílaba. A tia só abriu a boca para falar ela uma vez, ó. Pé, pé. Só abri a boca para falar ela uma vez, então ela só tem uma sílaba. Então, quando ela tem só uma sílaba, ela é chamada de monossílabo. Vou passar aqui para vocês, para a gente ver outra sílaba. Dissílaba é uma palavra formada com 2 sílabas. Se eu falo assim, gato, te abriu a boca para falar ela 2 vezes, né? Vamos ver. Gato, 2 sílabas. Então, é uma palavra formada por 2 sílabas, né? Que é a palavra gato. Então, se eu tenho aqui uma palavra com 2 sílabas, ó. Gato, gato. Então, ela é uma palavra de sílaba. De sílaba, aqui, ó. Certo? Se eu tenho uma palavra linda, eu vou abrir a boquinha para falar ela 2 vezes, né? Ó. Linda. Então, aqui, ó. Linda é uma palavra de sílaba. Dona. Dona é uma palavra também de sílaba. Filho. Filho é uma palavra também de sílaba. É formada por 2 sílabas, certo? Então, voltando. Monossílaba é formada por uma sílaba e dissílaba é formada por 2 sílabas, né? Temos também a palavra trissílaba. Já está dizendo, né? Palavra trissílaba. 3. É formada por 3 sílabas. Aqui eu coloquei umas para vocês entenderem. Ó. Risada. Risada é uma palavra formada por 3 sílabas.
Então vamos fazer com ela também, certo? Risada. Te abriu a boquinha 3 vezes para falar a palavra risada, que são formadas por 3 sílabas, né? Almoçar. Palavra almoçar. É uma palavra formada por 3 sílabas, ó. Almoçar. Então ela é uma palavra trissílaba. Certo? Eu tenho também aqui palhaço, como a tia explicou inicialmente, é palhaço. Ele tem 3 sílabas. Palhaço, formada por 3 sílabas. E também tem a polissílaba. A polissílaba é uma palavra que é formada por 4 ou mais sílabas, né? Se a tia falar paralelepípedo, 7, então ela é uma palavra polissílaba, né? Aqui tem bolachada. Bolachada é uma palavra formada por 4 sílabas. Então, essa daí também é uma palavra polissílabo, né? E outra aqui, martelada. Se eu for fazer, ó, martelada é formada por 1, 2, 3, 4 sílabas. Então, é uma palavra polissílaba, certo? É formada por 4 ou mais sílabas, certo? Agora, gente, se vocês não entenderam, volta lá o vídeo para vocês aprenderem mais um pouquinho sobre a quantidade de sílabas e a classificação delas, certo? Lembrando, uma sílaba, monossílaba. Palavrinha com 2 sílabas, dissílaba. Palavrinhas com 3 sílabas, trissílabo. E palavrinhas com 4 sílabas ou mais é chamada de polissílaba, certo? Agora, no livro de vocês de caligrafia, a gente vai aprender um pouquinho sobre a sílaba com a letrinha M, tá? Lembrando que uma letrinha só, ela não forma sílaba, né? Então, ela precisa da ajuda de quem? Das vogais. Então, eu formo uma sílaba com vogais e com consoantes, né? A letrinha M, eu tenho aqui M mais A, macaco. Macaco começa com a sílaba ma. Então eu tenho aqui, ó, M, A, ma. Lembrando que quando vocês vão escrever, o M minúsculo, ele encosta aqui, ó. Tem pessoas que contam pela barriguinha dele, contam assim, ó, 1, 2, 3. Mas a tia prefere contar pelos pezinhos, porque a gente sempre tem que colocar ele no chão, ó, na linhazinha aqui, ó. Então a tia vai contar para vocês como se fossem os pezinhos do M, tá? 1, 2, 3, 4. Por quê, tia? Porque a letra M, ela baixa todos os pezinhos. Tem gente que escreve assim, ó, K, aí faz assim, ó, dá. Aqui, no meio de uma palavra, é a letra M e o M tem que ser minúsculo. Não pode ser o M maiúsculo. Mas aqui, ó, se o bracinho tiver aqui, a perninha dele tiver aqui em cima, ele fica como se ele fosse um M. Então, eu não posso escrever desse jeito, no meio de uma palavra, colocar como se fosse uma letra M. Por isso, toda vez a tia Rosilda vai e puxa a perninha dele, né? Toda vez a tia, né? Então, prestando atenção. O M, ele encosta todos os pezinhos na linha. O M minúsculo, certo? E aqui tá o M, vou fazer até a linha. Aqui tá aqui, ó, o M maiúsculo. Olha aqui, ele tem como se ele fosse um pezinho lá em cima, mas os outros 3, ó, estão embaixo, certo? Então, ó, M-A, macaco. M-A, eu formo a palavra macaco. Agora eu tenho aqui, ó, M mais E. O M mais o E vai formar a sílaba né. M-E, né. Medalha. Então eu tenho aqui, ó, olha aqui, os pezinhos deles estão lá embaixo, né. M minúsculo.
M maiúsculo, né? Tem pessoas que escrevem o M assim, mas podem escrever também de outras formas, certo? O M tem a letra cursiva, o M você pode fazer de várias formas, certo? Só nunca fazer assim, como se fosse uma letra bastão, certo? Jamais. Bora aqui. Então, M é né. A palavrinha medalha começa com a sílaba né. M, mi. M mais I forma a sílaba mi. Mi de milho. Então, eu vou fazer aqui, ó. Mi. E no maiúsculo, mi. M-O. M mais O, mo. Formei a palavrinha mola. A palavrinha mola inicia com a sílaba mo. M-O, mo. Certo? M-U, mu. M mais U, mu. Então, eu formei a sílaba mu e a palavrinha mulher começou com mu. M-U, mu. Aí eu vou colocar aqui, ó. O M e o O M e o U. M, O, Mo, M, U, Mu. Agora eu vou colocar aqui para vocês embaixo. M, O, deixa eu ajeitar. M, O, M, U. Então eu tenho aqui Ma, Me, Mi, Mo, Mu. E maiúsculo também. Ma, Me, Mi, Mo, Mu, certo? Se vocês não entenderam, volta o vídeo. A tia sempre vai estar repetindo, porque às vezes a gente se confunde um pouquinho, tá? Tem pessoas que confundem o M com o N. Então, olha lá direitinho, certo? Para vocês continuarem o nosso conteúdo, ó, afiadinho, certo? Vamos exercitar um pouco? Tem aqui. Isso aqui, essa atividade, vocês vão colocar lá no caderno de vocês, como vocês fazem todo dia. Tia, tá aqui, copiei de lá do vídeo. Tia, tá aqui, do mesmo jeito, vocês vão copiar aqui. Pode só copiar só as respostas aqui que eu vou saber, eu vou entender, certo? Vocês vão copiar, passar no WhatsApp também que a tia corrige, do mesmo jeito, certo? Classifique as palavras com os números das sílabas, né? Lua. A tia abriu a boquinha para falar quantas vezes? Lua. Ela é uma polissílaba ou ela é uma dissílaba? Vocês vão colocar lá, certo? Rã. A tia abriu a boca para falar quantas vezes? Rã. Monossílaba ou ela é trissílaba? Vocês vão me dizer. Comida. É uma palavrinha que tem uma, duas ou três. Vocês vão dizer se ela é polissílaba ou se ela é trissílaba, certo? Gelatina. Gelatina. Vocês vão fazer o que para tia? Responder se é polissílaba ou se ela é dissílaba, certo? E aqui também, continuando, vocês também vão fazer lá, certo? Escreva palavras que comecem com ma, me, mi, mo e mu, certo? Vocês vão colocar lá, escreve no caderno e passa para a tia também, ok? Aqui, gente, tem um livro que a gente vai fazer paradidático, certo? É um livro muito legal, que é Juca e o Lápis Mágico. A gente também vai fazer algumas atividades dele na prova. Vocês vão fazer a leitura dele, certo? E depois vocês vão me contar um pouco. Pode gravar um vídeo contando um pouco da historinha. A tia vai só resumir rapidinho agora, certo? O Lápis Mágico é um menino que veio de outra cidade, né? E ele deixou os amiguinhos dele, todo mundo lá, a família, só veio com o papai e com a mamãe para uma outra cidade. E lá ele conheceu novos amiguinhos. E tudo para ele mudou. Então vocês vão ler com o papai e com a mamãe para saber o que foi que aconteceu para mudar. Porque tudo ele achava muito triste. Mas ele conheceu uma pessoa que ajudou muito ele, certo? Vocês vão ler esse livrinho paradidático, porque as atividades vão cair também na prova, certo? Eu quero só resumir aqui as sílabas para vocês, como se fosse uma revisão para vocês, para ficar melhor, certo? Então, a gente aprendeu
a sílaba L na semana passada. Hoje nós estamos aprendendo a sílaba M, da família da letrinha M, né? Só lembrando para vocês. Lá, Lé, Li, Ló e Lu. Então aqui nós aprendemos com a letra L. Agora vai ser o quê? Má, Mé, Mi, Mó e Lu. Certo? Então aqui eu posso formar palavrinhas com elas, né? Então eu vou dizer para vocês umas palavrinhas. Depois a gente vai fazer um ditado. Quando a gente se encontrar online, a tia vai fazer umas palavrinhas, um ditado com vocês na hora lá, com as sílabas até a letra M, certo? Nós vamos fazer um ditado. Então vai estudando já as sílabas, tá? Porque lá na prova a gente vai ter também, viu? Então a gente já vai, treinando, certo? Espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Qualquer dúvida, revejam lá. Lembrem-se que é para a gente fazer a atividade e escrever com a letra cursiva, tá? Não escrevam com a letra de forma, certo? E não esqueçam de ler o livro paradidático de Juca e o Lápis Mágico, certo? Então, como a tia disse, se quiser rever, volta lá no canal da escola, www.escolapequenoespaço.com.br. Um grande beijo. Em breve, nós estaremos juntinhos novamente, fazendo brincadeiras na sala, cantando, brincando, viu? Estou morrendo de saudade. Beijão!